E o assunto por aqui agora é o amendoim. Você sabia que o estado de São Paulo é responsável por 90% da produção nacional de amendoim? Pois é, só que essa produção traz uma série de desafios. Sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com Renata Martins, que é pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola. Vamos acompanhar a entrevista. Renata, muito obrigado por ter vindo. Vamos falar sobre um produto, né, um produto agrícola que muita gente conhece, mas que, enquanto negócio, já foi maior no Brasil do que é hoje, que é a cultura do amendoim. São Paulo lidera com folga a produção de amendoim no Brasil? Sim, já há uns bons anos, várias décadas, lidera com mais de 50% e atualmente as últimas safras, 90% da produção brasileira de amendoim está aqui em São Paulo. Ou seja, São Paulo produz muito amendoim. Quanto mais ou menos São Paulo produz de amendoim? A última safra ficou em torno de 460 mil toneladas, né? E para uma produtividade bastante alta, né? Bastante considerável, em torno aí, produtividade média em torno de 3.700, né, quilos por hectare. E é uma tendência, né, que já vinha sendo registrada em anos anteriores e que reflete um contexto de aprendizado, né, de novas tecnologias que foram sendo incluídas, né, na produção de amendoim paulista. Vamos lembrar que o amendoim, você comentava isso um pouco antes dessa entrevista, que o amendoim Sim. já teve uma importância maior no mercado brasileiro, mas foi deslocado pela soja. O que ocorreu? Sim, o São Paulo também já era naquela época, né, o maior produtor brasileiro Antes de amendoim. dos anos 70? Isso, iniciou a produção na década de 40 e a principal região produtora era a Alta Paulista, né? Então produção é muito tradicional naquela região. Mas a partir ali dos anos 70, 80, né, o mercado de óleo, que era o principal foco, né, da produção de amendoim, era a produção de óleo vegetal, ele foi deslocado, né, pela soja, que acabou dominando esse mercado como é até hoje. E o amendoim acabou ficando mais para o lado dos confeitos, né, do segmento da confeitaria. Então, o amendoim aperitivo, o amendoim doce, né, que é um segmento que exige maior qualidade, um padrão de qualidade adequado, né, ao seu mercado. Agora, a produção de amendoim tem características muito especiais. Você trouxe algumas ilustrações que favorecem. Aqui nós temos área de produção de amendoim em São Paulo, a evolução da produção. O que você destaca desses números que você tem apurado? Bom, aqui, né, a gente tem a participação do Estado, né, na produção brasileira, são dados da Conab, né, e a gente observa que está próximo aí aos 90. Azul, no canto da sua tela aqui, isso. Você vê que a produção de São Paulo vem crescendo. Bem crescendo e a participação maior, né? E quando a gente olha a realidade de produção, o que a gente observa? Que em São Paulo a produção também vem crescendo e com menor incremento de área, né? A área ela tem uma variação menor do que a produção. E isso remete ao novo padrão, né, tecnológico. Produtividade maior. Uma produtividade maior, Quer né? dizer, cresce a produção no Brasil, é esse gráfico azul aqui. A participação. A participação de São Paulo. Isso. Em relação à área, cresce a produtividade e a área cresce menos. Isso. A gente tem algumas interferências, como 2014, que foi uma questão climática, que atingiu várias culturas, né? Mas a última safra a gente já observa a produtividade bastante alta, assim também como aconteceu com outros produtos, né? Exemplo da soja. Então o amendoim evoluiu. Evoluiu. Evoluiu a cultura. E é uma mudança que ocorreu no início dos anos 2000, mecanização, novos cultivares, né? Uma especialização. O amendoim tem hoje um outro padrão. Isso. Mudou, a cultura do amendoim mudou muito. É outra, não dá para comparar com aquela que a gente estava conversando. Dos anos 40, dos anos 50, 60. Isso. Que tinha, né, uma cultura menos tecnificada e outras variedades menos produtivas, né? E a questão da colheita que era manual.
e hoje é totalmente mecanizada. Mecanizada, não há Sim. mais colheita manual. Aliás, Não. muitos produtos já passam por essa transformação. Por essa transformação. Colheita à mão praticamente será extinta. É. Agora, nós exportamos boa parte da nossa produção. Boa não? parte. É um quadro superior aqui, olha. Isso. 60% a 70% do nosso amendoim É exportado. É exportado. É exportado. E o principal mercado, né, é o mercado europeu, mas também a América Latina e o Oriente também há espaço. Quer dizer, a produção brasileira passa de 460 mil toneladas. Isso. Uma parte nós consumimos aqui. Sim. E outra parte é exportada, mas boa parte é exportada. A maior parte é exportada. O consumo no Brasil é pequeno em relação aos outros países? Por exemplo, aos Estados Unidos é bem menor, né? Os Estados Unidos é um grande consumidor de amendoim. A Índia é outro grande consumidor de amendoim, produtor e consumidor mundial de amendoim, né? Então é um mercado para nós muito grande. Nós temos países que podem comprar muito amendoim. Mundialmente, os grandes consumidores também são os grandes produtores, né? Então, o mercado ele está quando a demanda está maior do que a oferta, né? Nesses países produtores. Já a Europa, que é um consumidor e não produz, acaba sendo o principal mercado para se exportar, né? Quer dizer, é um produto de exportação. Sim. Se tivermos investimento, podemos ganhar mercado com ele. Podemos, mas é um mercado que exige qualidade. O mercado europeu para grão exige qualidade, né? É um padrão de qualidade bastante estabelecido, principalmente em relação à contaminação por aflatoxina. E para atender esse mercado, precisa de uma produção de qualidade. Agora, o comportamento do amendoim é um comportamento errante, né? Você trouxe um gráfico que mostra que ele acompanha outras culturas. Como funciona isso? Essas são as regiões de São Paulo onde há produção de amendoim e produção de cana. Qual é a relação, Renata? A produção de amendoim, aquela antiga, né? Há 30, 40 anos, ela era produzida nas áreas de renovação de pastagens. Isso ainda acontece hoje em dia, né? Mas bem menos. Por quê? Porque a cana ocupou essas regiões de pastagem, principalmente aqui no oeste paulista, né? Essa área mais pintada verde, olha, vamos voltar. Desculpa, encostei. Principalmente essa região aqui mais a oeste, né, onde a cana no estado de São Paulo acabou expandindo. E aqui o amendoim já era produzido nas áreas de renovação de pastagem. Agora ele faz renovação? Agora ele está na renovação com a cana nessa região e menos com a renovação de pastagem. Então ele caminha junto com a cana? Junto com a cana. Já essa região, que a gente chama da Alta Mogiana, ela já tem cana há muitos anos, né? Desde o pró-álcool e tudo mais. Então o amendoim já era produzido nas áreas de renovação de canaviais. Então essa região acabou ocupando um comportamento parecido com a que a gente tinha na Alta Mogiana. Isso até levantamento cerca de 2010. No 2016, agora mais recente. A gente, na última safra, a gente percebe que duas regiões, né, se destacaram como as principais produtoras, né, para o amendoim, que é Presidente Prudente e aqui Jaboticabal. Mas o entorno dessas duas regiões são tradicionais na produção de amendoim. Ou seja, já há uma tradição nessas regiões de São Paulo, a cultura é conhecida. Sim. Por que não se planta amendoim em outras regiões do país? Porque o amendoim, além da questão do manejo, da técnica e da especialização, né, do produtor, ele exige também todo um complexo de beneficiamento, né? Hoje, a indústria que trabalha com esse produto. Isso. Hoje, o beneficiamento ele é feito com secagem artificial. Antigamente se secava no sol. E aí a umidade, que é o principal amigo da aflatoxina, né, ou inimigo... Que prejudica o produto. Isso. Ela acabava sendo um fator, né, de risco. Você secar o sol se chovesse, ou se no dia da colheita chovesse, perdia a safra, porque molhava, né? E hoje, com a mecanização da colheita,
Então pode se programar para colher num dia, né, que não tenha chuva. Mas é preciso ter uma estrutura na região. Isso. E essas regiões têm as cooperativas, Já os estão beneficiadores estruturados, né? As duas regiões. O que não ocorre em outras regiões do país. É. Daí alguma dificuldade para produzir. Teria que levar toda essa infraestrutura, né, para o local. Porque imagina você plantar no local longe e trazer para beneficiar aqui, para secar aqui, né? Armazenar aqui, sim, ficaria muito caro. Então, tem que acompanhar essa infraestrutura, né? E São Paulo, o estado, além de ter a produção agrícola, toda essa infraestrutura de beneficiamento e também a indústria confeiteira, que trabalha o amendoim, estão aqui em São Paulo. Então, a cadeia toda está em São Paulo. Isso favorece a cultura do amendoim. Favorece a cultura do amendoim. Você tem mais um gráfico ilustrando os seus trabalhos de pesquisa? Vamos para agora a participação, né, das diferentes culturas em regiões de São Paulo. Isso, a gente tem como base, né, o trabalho do IEA, de Valor da Produção Agropecuária, né, distribuído por regiões, que nós trabalhamos com as chamadas EDRs, né, que são os Escritórios de Desenvolvimento Rural, né. E aqui a gente pode observar, né, que na região de Jaboticabal, o amendoim, ele responde por 4% do valor da produção, né? Então, ele é importante nessa região, economicamente importante, né? Quando a gente olha para Lins, que já é lá na Alta Paulista, né, também o amendoim se destaca com 3%, né? Isso porque a gente considera que a cana é o principal produto. Então, lógico, ela domina as principais regiões, né? O mesmo em Catanduva, Tupã, que é uma região tradicionalíssima de produção de amendoim. Agora, Marília tem uma participação grande, né? Marília também. Marília é região antiga, né, de amendoim. Já tradicional de amendoim. Tradicional de amendoim. Então, 6% do valor da produção agropecuária é o amendoim que responde, né? Agora, vamos falar Brasil. Brasil tem, na exportação do amendoim, mais ou menos 1% das nossas exportações. É pequeno, mas é um mercado que pode crescer? É um mercado que pode crescer, porque você tem o mercado europeu exigente, que não produz amendoim, mas demanda amendoim, né? Não só em grão, mas também em óleo. E os grandes produtores, que também há espaço, né, para crescer, a exemplo da China, que produz muito. Produz muito, mas também consome muito, né? Tanto o amendoim em grão quanto em óleo. Então, é um mercado que vem pontuando aí para o Brasil, né? A perspectiva para o produtor, para o agricultor que se interessar pela cultura do amendoim, é uma cultura muito cara? É uma cultura cara. O investimento em produção é caro. Ela é trabalhada nas áreas de renovação de canaviais e o mecanismo é o arrendamento, então o produtor arca, né, com o arrendamento de terra, né, para poder fazer a sua produção. Exige um investimento? Exige um investimento. Conhecimento? Conhecimento, porque ele é uma cultura, né, como os produtores falam, é enjoada, né, é teimosa. O produtor também é teimoso, porque ele não vai deixar essa briga, né, assim, de uma forma, vou virar as costas, não, ele teima também junto com a cultura. Então tem que conhecer, tem que ter apoio técnico, tem que saber trabalhar a cultura. Agora, vale a pena? É uma cultura rentável? Então, quando a gente olha os dados, né, de exportação, porque o mercado interno não absorve, né, toda a produção, há alguns anos a gente observa que realmente, em termos de valores e quantidades, foram bem favoráveis, né? Exemplo aqui de 2012, 2013, né? Exportações internacionais para o amendoim em grão, bastante favoráveis. Já os últimos anos a gente já não vê essa relação assim tão favorável. Nós temos a quantidade em dólar. Isso, e aqui a quantidade física, né, em produção. Aqui são os principais, né, países que o Brasil exporta, né? O Brasil, última safra, em termos de grãos, ele ficou mais ou menos em 5% desse mercado mundial, né? E a Argentina participa bem desse mercado mundial, em torno de 20% do mercado mundial de amendoim, eles conseguem participar.
também tem uma produção crescente, né? E totalmente voltada para o mercado externo. Mas há um mercado para o Brasil. Se você tivesse que dizer para um agricultor do Brasil, se você trabalhar com amendoim, apesar do investimento, apesar da exigência de qualidade, vale a pena? É rentável? É rentável, mas não podemos dizer que todo ano será rentável, né? É um mercado externo, né, que é importante e que então está sujeito à volatilidade desse mercado. A flutuação do dólar, as cotações. Como ocorre com outras culturas. Com outras culturas, então ele tem que acompanhar, né? E o produtor independente, ele é muito difícil, né? Ele geralmente ele está associado ou a uma cooperativa, ou a um beneficiador, né? Uma indústria, uma ou processadora. uma indústria processadora, né? Ele individualmente é complicado, precisa realmente sim interagir. Trabalhar, né? com amendoim é preciso se associar. Se associar. Investimento sim. é grande, É alto, exigência de conhecimento. Sim, ele tem um processo para colheita, né? Não pode colher ele antes nem depois, ele exige um conhecimento, né, da época certa para colher, porque senão você perde em qualidade, no sabor, né? Ele pode estar com um sabor não adequado. É um mercado sofisticado. Mas é uma sofisticação que quando se consegue ela é remunerada, Vale ela a é pena. paga, sim. Bom. Ela é paga. Então, os principais mercados, né, a Holanda, porque é o entreposto, né, comercial, então, da Europa, né? A Europa é forte. A Rússia, a Argélia também vem crescendo, o México e vários outros, né? Aqui são as exportações até julho, né, deste ano. Então, a gente vê que, em termos de valores, está um pouquinho melhor que o ano passado, né? Ou seja, nós temos aí um quadro positivo a princípio para amendoim. Sim, positivo a princípio. Mas ainda é um bom negócio trabalhar com amendoim. Sujeito a flutuações do mercado externo, né? Bom, você acaba de ouvir Renata Sampaio. Renata Martins Sampaio é pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola, se especializou na cultura do amendoim, trabalha com a cultura já há muitos anos e as informações mostram aí uma perspectiva positiva para quem pretende ou se interessa em entrar nessa cultura, que exige muito, né? Exige muito investimento, conhecimento, associação, mas boas perspectivas. Sim. Agradeço a presença da Renata Martins Sampaio aqui conosco, do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo. Vamos encerrando esta entrevista. Obrigada. Voltamos ao programa.